Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal. Opa! Então nós vamos aqui partir para a nossa revisão. Nossa aula tem umas músicas legais aí que tem umas contestações aí que a gente vai explicar direitinho para poder você ir para as suas atividades de sala, ok? Vamos lá? Seguindo aqui, logo de cara, nós vamos ver o seguinte, na nossa revisão aqui, temos o seguinte, a música popular brasileira teve um probleminha, um percalçozinho nela. Ela teve que enfrentar uma situação aí bem complicada, né? Que é o seguinte, a juventude musical, os compositores, né, foram percebendo que o regime político brasileiro era dominado pelos militares. E os militares, com suas regras, com suas disciplinas, estavam censurando os movimentos culturais, principalmente aqueles que queriam falar coisas, queriam ficar mexendo com a população, de certo modo, quando iam colocando suas opiniões contra o regime. Então, eu não estou aqui tomando partido, tá? Eu quero que fique bem claro que eu estou querendo dizer o seguinte, essa antagonização criou uma situação muito interessante, porque os jovens continuaram criando letras de música de protesto, dizendo que não estavam satisfeitos com aquela situação, queriam mais liberdade de expressão, queriam mais liberdade para falar o que bem quisesse, e por outro lado tinha essa questão de não deixar a coisa virar anarquia total. Então, a sigla MPB, Música Popular Brasileira, foi a marca de um movimento próprio de contestação, né? De discussão social e política. Isso que eu falei aqui agora, só isso que eu falei aqui agora, dá panos para um grande debate, né? Já dá, assim, abre espaço para um grande debate. E aí, pessoas vão ser contra, pessoas vão ser a favor, uns vão argumentar a favor dos militares, outros vão argumentar a favor da liberdade de expressão, etc, etc, etc. Então, são muitos os grandes nomes da MPB que fizeram esse trabalho de expressar o que, na opinião deles, a população estava pensando. Um deles, Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, um dos mais famosos. Músicas, assim, realmente emblemáticas. Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, Nara Leão, todas essas pessoas que eu estou falando aqui, Elis Regina, Maria Bethânia, Gonzaguinha, eu estou falando, faço questão, porque são pessoas altamente importantes. Fizeram músicas de alto teor, que envolveram toda a população brasileira. Foi, assim, uma coisa muito forte. Tá? Então, a música, o artista, com sua arte, seja através da música, seja através da pintura, através da sua expressão artística, ele tem esse poder aí, né? Tem essa facilidade, esse alcance, né? Então, seguindo aqui, nós temos aqui os Racionais MCs. MCs são mestres de cerimônias. Os Racionais é o maior grupo brasileiro de rap, fundado em 1988 e formado pelos
Mestre de Cerimônias, Mano Brown, D-Rock, Ice Blue e o DJ KLJ. São esses aqui, tá bom? Seguindo aqui, nós temos o seguinte: suas canções denunciam a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras. E o resultado do racismo e do preconceito. Isso é um problema ainda vivo, né? Ao sustentarem a miséria diretamente ligada com a violência e o crime. Então, essa bandeira aqui é levantada pelos Racionais MCs. Ok? Então, feita a nossa revisão, nós vamos partir ali para a nossa atividade de sala. É pá e bola. Vamos lá? Pronto. Então, agora nós vamos fazer um outro tipo de revisão, que é exercitando, respondendo questões. Vamos logo para a primeira lá, que a gente vai ver aqui na nossa atividade de sala. Eu vou pegar aqui o violão, tá? E vou tocar um pouquinho dessa canção aí. Olha só que letra fortíssima, né? Então vamos ver aí. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Que país é este? Que país é este? Que refrão forte, né? Então, vamos lá, vamos ler a nossa questão. Eu cantei para vocês, para quem não conhece, ficar mais ou menos sabendo dessa parada aí do Legião Urbana, né? A letra da canção Que País é Este? De Renato Russo. Renato Russo era o líder, cantor e compositor do Legião Urbana. Expressou o descontentamento de toda uma geração em relação ao Brasil. E é essa que está aqui, né? Ele fala: que país é esse? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Que país é este? Então vamos ver. As alternativas a seguir apresentam visões do Brasil, segundo a letra da canção. Marque a alternativa correta. O que ele quer dizer com isso? É um país violento, seja no campo político, seja nas relações sociais? É um país corrupto e sem ética, incapaz de oferecer esperanças para as novas gerações? É um país ufanista e otimista quanto ao seu futuro e ao seu crescimento econômico? Ou um país marcado pela desigualdade, tanto interna quanto em relação à ordem internacional? Então nós vamos ver aqui, olha, essa questão 1, a seção aqui 1 e a 2. Nesse momento o Brasil estava totalmente descrente, né? São as alternativas que a canção procura apresentar através daquela letra lá, tá? Seguindo, nós temos a questão 2, com a música Lágrima do Sul, do Clube da Esquina. Era um grupo de compositores com Milton Nascimento e Marco Antônio Guimarães. É uma homenagem a Winnie Mandela e Nelson Mandela. Nós sabemos que... Vou mostrar um trechinho dela para vocês, tá? Nós sabemos que Nelson Mandela esteve preso lutando, né, por direitos na África do Sul, lutando contra o apartheid, né? Então, o Milton fez essa música aqui. Eu vou fazer um trechinho só para vocês, tá? África, esse
no seu lamento de ilusão, da escravidão, a vergonha que havia, e o vento do sul, essa é muito outra história que já se repetiu. A hora que estamos e o homem não sentiu o fim dessa igualdade, que o fim dessa maldade é o caos que gera o caos, é a marca da loucura. África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais. A canção segue a torcer por nós. Então veja aí que coisa linda, maravilhosa. E quando ele fala, deixa eu colocar meu violão aqui, né? Quando ele fala, e o homem não sentiu que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos. Ele está fazendo uma referência aí ao nazismo, né? Que eles levavam as pessoas, os judeus, para as câmaras de gás, né? E isso é uma grande loucura. Então ele pede que a África, em nome de Deus, cale a boca desse mundo, ou seja, mude esse quadro lá na África, para não deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu. Então vamos ver, então, nossa questão aqui. A canção Lágrima do Sul é um exemplo de paisagem sonora urbana. Por quê? Analise as seções a seguir e marque alternativas. Você tem aqui, ó, é uma linguagem melodiosa, sem crítica social, a letra é suave e melodiosa, a letra é um combate ao racismo, exalta a força africana, a canção é uma apologia, exaltação, né, ao racismo, ou o tema da canção é a violência urbana e a exclusão social. Então, nós, analisando bem aí, você chega rapidinho na conclusão que a letra é um combate ao racismo e exalta a força africana. Lindíssima, lindíssima. Maravilha. Seguindo aqui, nós temos uma questão nos moldes do Enem. Né? No Brasil, a origem do funk e do hip hop remonta aos anos 70, quando da proliferação dos chamados bailes black nas periferias dos grandes centros urbanos. Embalados pela black music americana, músicas feitas por negros americanos, né, do Harlem, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formaram-se equipes de som que promoviam bailes onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados e nos cabelos back power. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe, como as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Então, falando aí sobre o surgimento desse movimento aí, puxado lá da música americana, música negra americana. A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de... Então, alternativas aqui você tem lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas das periferias urbanas, entretenimento inventado pela indústria fonográfica nacional, subversão de sua proposta original, já nos primeiros bailes, reprodução da cultura musical norte-americana, afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Então vamos ver aqui, nossa alternativa é a afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Nunca, jamais no Brasil teve essa questão de copiar
as coisas de fora, né, que vem dos outros. Sempre, o que vem aqui no Brasil, quando é apropriado, existe aquela famosa antropofagia, né, cultural, artística, em que o que sai é já com o jeito brasileiro de fazer, tá bom? Então, pegando a carona aqui para afirmar a identidade dos jovens que estavam ali afinados com aquela cultura. E aqui temos uma questão discursiva. Quais os fatores que contribuíram para as mudanças na música brasileira nos últimos anos? Então, você jovem, estudante, você tem que estar antenado com o que está acontecendo no Brasil em todas as linguagens, né? Principalmente nas linguagens artísticas, porque os artistas são assim meio que para-raios do que acontece no mundo, né? Ao seu redor, no seu entorno, estão sempre expressando. Então vamos ver aqui uma alternativa de resposta. Você pode ter uma resposta diferenciada sua, né? E eu espero que tenha. Mas um pouco assim com esses fundamentos aqui, ó. O aumento da violência, o fim da censura, os avanços da tecnologia e a chegada do movimento hip hop no Brasil são alguns fatores. E você pode colocar isso aí na sua resposta, né? Você pode chamar um pouco aí esse tema, né? E ainda, temas sociais como exclusão social, racismo, desigualdade, violência urbana são abordadas nas canções de forma direta, como não se fazia antes. Então, estudante, você vê aí essa questão da liberdade de expressão, essa questão de poder falar, não é? De poder dizer claramente, diretamente, sem temer nenhum tipo de represália, é uma coisa assim que afeta, não é? Sem nenhum tipo de limitação. Então, esses problemas afetam diretamente o problema da desigualdade racial, tudo isso afeta diretamente, e muitos outros, né? Afetam diretamente os jovens. E aí as canções falando desses temas aí começam a, pelo menos, destacar, a discutir, a refletir sobre a situação em que estão vivendo, tá bom? Vamos voltar lá, porque eu queria falar também aqui do material complementar, que é importante você se embasar mais um pouco, né? Então, olha, veja aí nesse link aqui para você acessar sobre a música de protesto, você entender melhor, uma explicação mais detalhada, tá bom? E aí, terminando aqui, o nosso clima de alegria, que a gente não precisa ficar sofrendo por nada disso, nós vamos aqui, no final da nossa aula, vamos cantar um pouquinho para vocês, né? Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Tchau.